Vamos então aqui mais um dia do nosso estudo, o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Nós estamos no capítulo, no texto número 52, Trabalho, Sobriedade e Continência. Então a gente vai aqui para o número 52, lembrando que Depois da Morte vai até o texto número 56, e aí então nós concluímos esse livro e começaremos o livro A Gênese, Milagres e Predições de Jesus, né? Tem um livro bem bacana, tem um cunho científico bem profundo, e a gente vai tentar explorá-lo ao máximo. Vamos então para o nosso boletim. Lembrando que ontem a gente começou aquele bate-papo sobre mediunidade, e eu acabei nem terminando a leitura do boletim, que ele era meio longo. Nós paramos na metade, né? Então eu vou recomeçar para a gente acompanhar aqui toda a atividade que foi realizada lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi numa sexta-feira, dia 24 de agosto de 1860, era uma sessão geral. Então nós tivemos a reunião do comitê, depois leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O presidente procede à leitura da seguinte instrução concernente às pessoas estranhas à sociedade, a fim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam formar quanto aos objetivos de seus trabalhos. Julgamos dever lembrar as pessoas estranhas à sociedade e que não estejam ao corrente dos nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência e que elas se enganariam se pensassem em encontrar aqui assuntos para distração. Ocupamo-nos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas e para nós, uma causa de perturbação, nós nos recusamos a admitir as que não possuem ao menos os seus primeiros elementos e, sobretudo, as que elas não sejam simpáticas. Antes de tudo, somos uma sociedade científica de estudos e não uma sociedade de ensino. Jamais convocamos o público porque sabemos, por experiência, que a convicção só se forma por uma longa série de observações, e não por ter assistido a algumas sessões, que não apresentam nenhuma sequência metódica. Eis porque não fazemos demonstrações que, devendo recomeçar cada vez, paralisariam nossos trabalhos. Se, apesar disso, aqui se encontrassem pessoas que só fossem atraídas pela curiosidade, ou que não partilhassem nossa maneira de ver, nós lhe pediríamos se lembrassem de que não as convidamos, e que esperamos de sua dignidade o respeito às nossas convicções, como respeitamos as suas. Não pedimos de sua parte senão silêncio e recolhimento. Sendo o recolhimento uma das mais expressas recomendações dos espíritos que desejam comunicar-se conosco, exortamos insistentemente as pessoas presentes a que se abstenham de qualquer conversação particular. Decidiu a comissão que, embora haja uma quinta sexta-feira do dia 31 deste mês, a de hoje, 24, será a última sessão antes das férias, e que a próxima será a primeira sexta-feira de outubro. A comissão tomou conhecimento de uma carta com pedido de admissão como sócio livre, o Sr. B, de Paris, mas tendo em vista que a sessão do dia é geral, o exame fica adiado para depois das férias. Comunicações diversas. Primeiro, leitura da evocação particular feita por Sr. Jules Robb, de Perry-Leroy, falecido ultimamente em Beirute. A evocação é notável pela elevação dos pensamentos do espírito, que em nada desmente o belo caráter de que deu provas em vida, e que é o de um verdadeiro cristão. Ele externa o desejo de ser evocado na sociedade. Segundo, leitura de um ditado espontâneo obtido pelo Sr. Darcol sobre os médiuns, assinado por Salles. Obtida na última sessão, essa comunicação não pôde ser lida, porque dela não se havia tomado conhecimento prévio, formalidade que o regulamento prescreve imperiosamente. Terceiro, outro ditado espontâneo, recebido pela senhora de B, sobre caridade moral, assinado pela irmã Rosália. Quarto,
2 outros ditados espontâneos obtidos pela senhora Costel, um sobre as várias categorias de espíritos errantes e o outro sobre os castigos, assinados por Georges. Estas 2 comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis pela sublimidade dos pensamentos, a verdade dos quadros e a eloquência do estilo. Serão publicadas assim como as outras comunicações mais importantes. O presidente faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo, mas que tudo quanto os membros recebem em particular, desde que o queiram trazer, deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos. Não deve considerar como dela fazendo parte apenas o que obtém em suas sessões, mas igualmente tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para a sua instrução. Ela é o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos. Examina-os, comenta-os e os aproveita, se for o caso. Para os médiuns, é o meio de controle que, esclarecendo-os quanto à natureza das comunicações que recebem, podem preservá-los de mais de um engano. Aliás, muitas vezes os espíritos preferem comunicar-se na intimidade, onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas, pelos instrumentos de sua escolha, nos momentos que lhes convém e em circunstâncias que nem sempre nos é dado apreciar. Concentrando essas comunicações, cada um aproveita todas as vantagens que elas podem oferecer. Esse foi o trecho que nós lemos aqui ontem, agora continuando, né, de onde nós paramos, para terminar esse boletim. Estudos. Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito Georges. Quando vivo, ele era pintor e professor de desenho da pessoa que lhe serve de médium. Sua vida não oferece nenhuma particularidade relevante, a não ser que sempre foi bom e benevolente. Suas comunicações como espírito trazem um selo de tal superioridade que se desejou saber a posição dele ocupada no mundo dos espíritos. São Luís responde: ele foi um espírito justo na terra. Toda sua grandeza consiste na bondade, na caridade e na fé em Deus que professava. Assim, hoje, encontra-se colocado entre os espíritos superiores. Segundo, evocação de Charles Nodier pela senhorita Rouet. Ele começa o trabalho prometido na última sessão. Terceiro, evocação de Père Leroy. Como deixar a livre a escolha do médium, preferiu-se não utilizar aquele de que se serviu pela primeira vez, a fim de afastar qualquer influência e poder melhor julgar da identidade por suas respostas. Elas estão em todos os pontos de acordo com os pensamentos antes expressos e dignos de um espírito elevado. Ele termina por conselhos da mais alta sabedoria, nos quais se revelam simultaneamente a humildade do cristão, a tolerância da caridade evangélica e a superioridade da inteligência. Quarto, evocação da Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, ver a revista de março de 1858. Médium, Sr. Jules Robb. Nota-se nela uma leve disposição para progredir, mas o fundo de seu caráter sofreu pouca mudança, que a gente comentou na reunião de antes de ontem, quando foi proposto, né, fazer uma nova análise sobre as condições da Rainha de Oude, aquela que nós já lemos na Revista Espírita e também lá no livro Céu e Inferno. E aqui então fizeram evocação e tiveram essa resposta. Observação. Entre os assistentes, achava-se uma senhora que durante muito tempo residiu na Índia e a conheceu pessoalmente. Diz que todas as respostas são perfeitamente conformes com o seu caráter e que é impossível não reconhecer nelas uma prova de identidade. Então aqui nós vimos uma testemunha ocular analisando a manifestação do espírito e comprovando de fato a sua identidade. 5. 3 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, sobre a inveja, assinado por São Luís. O segundo pelo Sr. Didier, sobre o pecado original, assinado por Ronsard. E o terceiro pela senhorita Stephanie, assinado por Gustave Lenormand. Durante as últimas comunicações, a senhorita L.J.
médium desenhista, recebeu 2 grupos, assinado por Jules Roman. Em seguida, alguns belos pensamentos escritos por um espírito que não os assina. Outro espírito, que já se manifestou pela senhorita LJ, interfere na comunicação, fazendo quebrar os lápis e riscando traços que denotam sentimento de cólera. Ao mesmo tempo, comunica-se com o Sr. Julius Robb, respondendo laconicamente e com altivez às questões que lhe são dirigidas. É o espírito de um soberano estrangeiro, conhecido pela violência de seu caráter. Convidado a assinar o nome, ele o faz de 2 maneiras. Um dos assistentes ligados ao governo de seu país, cujas funções lhe deram ensejo de ver muito a sua assinatura, numa reconhece a dos documentos oficiais e na outra das cartas particulares. Encerrada a sessão geral, os senhores membros da sociedade são convidados a permanecer por mais alguns instantes para uma comunicação. Numa alocução muito calorosa, o Sr. Sanson expressa o reconhecimento que deve ao Espírito São Luís por sua intervenção na cura de um mal na perna que havia resistido a todos os tratamentos e deveria levar à amputação. É, diz ele, ao conhecimento do Espiritismo que deve a sua cura, verdadeiramente miraculosa pela confiança que teve na bondade e no poder de Deus, com o que antes pouco se preocupava. E como deve a sociedade o ter sido iniciado nas verdades que ela ensina, ele a incluiu nos seus agradecimentos. Desde então, todos os anos, oferece ao Espírito São Luís, no dia que lhe é consagrado, um buquê de flores, em memória do favor que foi objeto. E é essa homenagem que ele renova hoje, 24 de agosto, véspera de São Luís. A sociedade se associa ao testemunho de gratidão do Sr. Sanson. Ele agradece a São Luís a benevolência que tem merecido de sua parte e lhe pede continuar fazendo jus à sua proteção. São Luís responde: sinto-me feliz, triplamente feliz, meus amados irmãos, pelo que vejo e ouço essa noite. Nossa emoção e reconhecimento ainda são a melhor homenagem que podeis dirigir-me. Que o Deus de bondade vos conserve esses bons e piedosos sentimentos. Continuarei a velar por uma sociedade unida pelos sentimentos de caridade e de verdadeira fraternidade. Assina então Luís. Lembrando que São Luís se identificou como sendo o dirigente espiritual da sociedade naquela época. Então ele textualmente declarou isso e a sociedade incluiu isso nos seus registros, colocando São Luís como dirigente do trabalho. Então esse foi o nosso boletim. O próximo, como a gente viu, será então em agosto. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho para a gente poder organizar aqui as nossas informações. Passa para nós aqui. Cadê você? Só um instantinho. Passou aqui, tá. Então dizendo para nós aqui que embora haja uma quinta-feira no dia 31 deste mês, lembrando que este mês, nesse caso, refere-se ao mês de agosto, né? O boletim vem sendo publicado nas edições de setembro, mas se refere ao mês de agosto, né? E aqui no dia 24 será a última sessão antes das férias. A próxima será a primeira sexta-feira de outubro. Então, nesse caso, né, que era o início do outono lá na França, então eles começavam já a se prepararem para as férias. Então o próximo boletim já vai ser datado do mês de outubro. Esse que a gente viu aqui, só para confirmar aqui no cabeçalho, está aqui 24 de agosto de 1860. Então o próximo, primeira sexta-feira de outubro. Nós vamos ler então na semana que vem, já que amanhã é a nossa sexta-feira, e na sexta-feira a gente não lê o boletim para podermos nos concentrar nos trabalhos do nosso estudo do Fonte Viva. Vamos lá então.
o texto aqui do nosso livro Depois da Morte, texto número 52, trabalho, sobriedade e continência. Vamos lá. O trabalho é uma lei para todas as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Deve ser o mais rudimentar até os espíritos evangélicos que velam pelos destinos dos mundos. Cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto universal. Esse parágrafo ele já traz para nós aqui uma grande profundidade no raciocínio, né, nos nossos pensamentos, porque quando se fala que o trabalho é uma lei para as humanidades, não importa se é no mundo espiritual ou no mundo material, nós já temos ali uma quebra do dogma que é transmitido pelas religiões tradicionais, que é exatamente a ideia da contemplação eterna ao adentrar no mundo espiritual. Ou seja, o espírito, então, o indivíduo morre para o mundo físico, renasce no mundo espiritual e vai para o paraíso encontrar Deus, ou vai para o inferno padecer de todo o sofrimento em ambos os lugares por toda a eternidade. No purgatório, que é uma concepção católica, não é evangélica, é aquele local onde os espíritos aguardam o momento do julgamento para definirem seus destinos. Então, dentro dessa concepção tradicional que nós encontramos nas religiões aqui que acabam influenciando bastante o mundo ocidental, da mesma forma também, a mesma coisa acontece no Oriente, quando nós encontramos, por exemplo, a religião islâmica, que, respeitando as devidas divisões, repartições, é a maior religião do planeta. Isso porque a gente lembra dessas divisões que eu passei para vocês, porque o cristianismo, ele é na atualidade a maior religião, mas o cristianismo ele é fragmentado entre catolicismo, das várias religiões católicas, desde a católica apostólica romana, católica ortodoxa grega, católica ortodoxa russa e assim, e outras divisões. Nós temos também as religiões evangélicas, separadas também em vários segmentos. No próprio espiritismo também temos o cristianismo. Enfim, temos ali várias religiões que se sustentam nas ideias cristãs, só que não são unificadas. Portanto, quando nós falamos da religião islâmica, ela acaba adotando então acaba assumindo a posição de maior religião do planeta exatamente em virtude da sua unificação, ou da sua unicidade. Então, temos ali, dentro do cristianismo, grande parte, uma maioria significativa dos seguidores que acaba adotando esse pensamento de que no mundo espiritual existe essas determinações do sofrimento eterno ou da contemplação eterna. E não se fala, por exemplo, sobre atividades dos espíritos. No caso da religião muçulmana, é a mesma coisa. O indivíduo, então, vai para o mundo espiritual e vai desfrutar, então, daquilo que ele conquistou durante a sua vida material. E assim outras religiões também pensam dessa forma. No caso da doutrina espírita, trazendo esse conhecimento, trazendo essas revelações a respeito das condições dos espíritos no mundo espiritual, mostra então uma grande atividade. Então nós, através dos nossos estudos, já começamos a fazer uma preparação mental para aquilo que nos espera no mundo espiritual, não apenas como consequência daquilo que nós vivemos, mas com relação também às atividades que nós podemos desempenhar para promover essa nossa evolução. Então, normalmente, até uma brincadeira que certa vez eu fiz com alguns amigos, conversando sobre o mundo espiritual, perguntei assim, você já pensou no que você quer trabalhar no mundo espiritual? Aí a gente começa a fazer aqueles planos, né? Assim, claro, né, que como eu sempre brinco também, não só no mundo espiritual, mas na próxima encarnação, a gente faz os nossos planos, né? Se por acaso esses planos vão se concretizar ou não, já é uma outra história, né, André? Então, a gente põe, Deus dispõe, né? Então, vamos assim fazendo pelo menos os nossos planos e trabalhando para que eles possam se concretizar. Se não se concretizarem, a gente trabalha onde vai ter que ir, onde a gente quiser mesmo, né? André Luiz mesmo passou por
por essa surpresa, embora não tivesse conhecimento do mundo espiritual. Ao se adaptar àquela nova realidade, ele já se identificou como sendo médico, que queria trabalhar e coisa e tal, e mandaram ele limpar chão da enfermaria. Exatamente porque a medicina que ele compreendia não tinha nenhuma utilidade no mundo espiritual, já que lá não possuía a estrutura biológica que nós temos aqui. Então nós começamos a pensar, né, tanto naquilo, lendo os livros de André Luiz, livros de Manuel Filomeno de Miranda e outros livros que relatam o cotidiano dos espíritos no mundo espiritual, nós vemos que eles desempenham várias funções, tarefas de educação, tarefas de assistência, tarefas de estudo, enfim, vários tipos de atividades, e isso vai naturalmente estimulando a nossa imaginação, a nossa criatividade, para que a gente também faça esse plano futuro. Então eu me recordo, no começo dos meus estudos, lá se vão mais de 20 anos, quando eu comecei a fazer as primeiras leituras, eu via, por exemplo, espíritos que trabalhavam no resgate daqueles que eram recém-desencarnados, ajudando no desprendimento do espírito, né, do perispírito do seu corpo físico. O do espírito do seu corpo físico, né? E eu pensava assim, essa é uma atividade legal. Trabalhar ali, né, no dia a dia das desencarnações. Aí depois foi passando um tempo, li um outro livro e fiquei vendo os espíritos que trabalham com esclarecimento. Eu falei, poxa vida, é legal fazer isso também. Depois eu fui vendo de grupos de espíritos que trabalhavam vinculados a casas espíritas, junto aos encarnados. Aí eu pensei, bom, eu acho que eu quero fazer isso também. Aí a gente vai criando essa ideia, né? Mas independente da fantasia, independente do faz de conta que a gente vai criando, porque na verdade nós não temos ainda condições de vislumbrar o mundo espiritual da nossa perspectiva, já que nós estamos tão envolvidos ainda com a realidade do mundo físico, né? Porque aqui o nosso trabalho é o trabalho do dia a dia, do cotidiano, ou para sobrevivência, ou para manter a organização, ou para obter conhecimentos relacionados com o nosso dia a dia aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual é completamente diferente. Os trabalhos têm outra conotação, têm outro objetivo, têm outra forma de realização, têm outra motivação. E os estudos da mesma forma. Então, independente da realidade, né, se tudo que a gente cria de expectativa com relação ao mundo espiritual for apenas uma ficção, uma fantasia, o que vale para nós, importante nós aproveitarmos, é que a doutrina espírita já nos estimula esse espírito de atividade. Então nós já sabemos que no mundo espiritual nós não ficaremos ociosos, não importa qual é a atividade que nós vamos realizar. Não importa se vai satisfazer as nossas ambições, se por acaso nós teremos que rever os nossos conceitos para aprender uma coisa nova, mas a ideia de trabalho, de atividade, de continuidade, ela é muito presente nos estudos que nós realizamos. E isso nos tira, de uma forma muito real, dessa prisão dogmática que nós aprendemos na nossa educação religiosa, durante a nossa trajetória. Porque todos nós nascemos numa família que adotava uma certa religião. E com exceção daqueles que eram espíritas, né, ou são espíritas desde o berço, nós temos aqueles que frequentavam as igrejas, frequentavam os cultos e tudo mais, né? Pois é, né? A gente conversava com Kai Barchuta, ele falava assim que na atualidade ele tem 15 minutos de descanso por dia, porque o dia dele é tomado praticamente de atividade, porque o espírito, depois de bem adaptado, ele não tem a preocupação de descanso, né, do dormir e tudo mais, do se alimentar, dessa rotina ainda ligada ao mundo físico. Então o espírito desprendido desse cotidiano do mundo material, ele está completamente livre para desempenhar suas funções. E ele o faz com muita satisfação, com muito prazer, né? Então a gente vê assim que se nós aqui nos cansamos por algumas poucas horas de atividade, no mundo espiritual o espírito não para. E quando para, é para tirar 15 minutos para satisfazer alguma coisa que ele queira fazer. Do contrário, ele está sempre ali encaixado em alguma agenda, em alguma atividade. Essa é a realidade que nós temos. Por isso que Leon Denis começa colocando para nós: o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Então, estando encarnado, estando desencarnado, o trabalho não só é necessário para que nós possamos nos desenvolver intimamente, como também para a nossa própria sobrevivência aqui no mundo físico e para que o espírito possa se tornar produtivo no mundo espiritual. Nós espíritas, tendo esse conceito bem estabelecido na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa consciência, nós já estamos nos preparando para aquilo que virá
do mundo espiritual. Sem surpresa, sem cansaço, sem preguiça, sem desculpas. Nós já vamos com essa ideia de que no momento propício nós começaremos já a buscar alguma atividade. E isso é extremamente válido para nós. Porque nós lembramos que se aqui no Brasil hoje nós temos entre espíritas declarados, né, e mais alguns simpatizantes, girando em torno de 20 milhões de pessoas, né? Pois é, essa é uma grande situação, né, Angelina? Então, 20 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, 20 milhões de pessoas são entre espíritas e simpatizantes. Então nós temos assim 10% da população começando a se interessar pelo espiritismo e 90% da população ainda ligada ou aos dogmas de suas crenças ou não tendo nenhuma preocupação com o mundo espiritual. Então dá para a gente imaginar como é a vida dos espíritos recém-chegados no plano espiritual sem ter não apenas o conhecimento. Porque você pode não ter conhecimento, mas chegando, tendo contato com essa realidade, você começa a compreender. Mas muito mais do que isso é você se preparar espiritualmente para essa realidade. Porque nós temos muitos espíritos que simplesmente não tinham interesse em trabalhar aqui. Basta nós fazermos uma entrevista, né, com pessoas dizendo assim, se você ganhasse hoje na Mega Sena acumulada e ganhasse ali 30 milhões de reais, o que você faria? Ah, eu pediria minhas contas na hora e começaria a viajar pelo mundo. Já tem a ideia de que a partir do momento em que ele tem ali uma fortuna, a atividade deixa de ser algo importante para ele, porque ele quer desfrutar dos prazeres da vida. E quando chega no mundo espiritual não é diferente. Então, na verdade, é assim, se eu ganhasse um dinheiro desse, naturalmente eu me tornaria um empreendedor para continuar trabalhando, para aproveitar mais as minhas potencialidades, as minhas intenções, seja agora me dedicando a um trabalho social, a um trabalho comercial, não importa. O que importa é que eu continuaria ativo. Essa é uma característica do meu espírito, desse meu espírito empreendedor, desse meu espírito produtivo. No caso daqueles que têm aquela ideia de que eu tenho que trabalhar por obrigação, a partir do momento em que ele não tem mais a obrigação de trabalhar, ele simplesmente para. Então esse é um grande problema que o mundo espiritual acaba encontrando, de fazer com que os espíritos evoluam moralmente e intelectualmente através da atividade. Mas a pergunta é, quantos daqueles estão dispostos a continuar trabalhando? Na obra de André Luiz, No Nosso Lar, inclusive isso é bem mostrado no filme, eles tiveram assim um cuidado muito interessante de selecionar aquela cena destacada por André Luiz no momento em que os espíritos começam então a serem designados para atividades. E ali nós encontramos aquelas pessoas que estão dispostas a desenvolver uma atividade e outros que estão interessados apenas em realizar aquilo que para eles é importante. Aquela senhora, por exemplo, que ficava arrumando desculpas, que ela queria conversar com os filhos e coisa e tal, né? Então, tem aquela ideia no mundo espiritual que isso acaba sendo, de certa forma, até um pouco fantasioso para muitos, por não compreenderem a filosofia da coisa, que é aquela história do bônus hora, que André Luiz conta. Ou seja, o que significa esse bônus horas? Significa que, se o espírito trabalha, ele tem direito a ter recompensa. Se o espírito não trabalha, ele não tem direito a desenvolver aquilo que ele deseja. Então, na verdade, essa troca, que hoje é muito ironizada, é muito criticada por essa descrição de André Luiz, nada mais é do que uma forma de estimular os espíritos ociosos a desenvolverem uma atividade para receberem um benefício, já que nós estamos acostumados a trabalhar aqui no mundo físico em troca de um salário. Então, na verdade, é uma filosofia no mundo espiritual que permite essa recompensa. Daí nós começamos a entender melhor que não é simplesmente dinheiro no mundo espiritual, não é simplesmente materializar o mundo espiritual, mas é estimular os espíritos encarnados com essa consciência ainda materializada. Então nós vemos assim que o trabalho é uma lei para as humanidades onde quer que elas estejam. Angelina colocou, né, fico preocupada com as pessoas que aposentam-se e falam que esperam apenas a morte chegar. Essa é uma grande realidade que nós temos no mundo hoje. Tanto que nós temos que pessoas que quando começam a se aproximar dessa fase da aposentadoria, elas começam então a entrar em depressão.
É muito comum nós vermos isso em pessoas com essa idade, próxima desse momento, já se sentirem deprimidas porque elas já começam a projetar o seu futuro. Eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de trabalhar naquele lugar. Mas se por acaso eu não posso trabalhar, eu vou ter que ficar em casa parado, eu vou me sentir inútil, vou ficar dependendo dos outros, a velhice chegando. É um momento extremamente difícil. Então, por isso, nós vemos sempre que muitos daqueles que se aposentam têm a opção de continuar um trabalho voluntário ou mesmo continuar uma atividade comercial. Mas a aposentadoria aqui no nosso mundo hoje, ela significa parar de trabalhar, parar de produzir e viver na ociosidade. O que psicologicamente e espiritualmente é um grande drama. Vamos em frente. Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza à medida que o espírito se purifica. Torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos elevados. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. O ocioso, que se aproveita sem nada produzir do trabalho dos outros, não passa de um parasita. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as suas paixões aquietam-se. A ociosidade, pelo contrário, instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. Nesse caso aqui a gente fala sobre as instigações da ociosidade, né? Então nós temos vários pensamentos que tratam dessa questão, como por exemplo, né, a mente parada é a oficina do diabo. Ou aquele indivíduo que não trabalha sempre procura uma ocupação que lhe proporciona um tipo de prazer e uma forma de satisfazer as suas ambições. Porque o trabalho exige capacitação, o trabalho exige responsabilidade, exige compromisso, e nós não temos essas virtudes impregnadas ou já desenvolvidas em muitos dos espíritos que estão aqui ainda encarnados, assim como também no mundo espiritual. É exatamente aquelas pessoas que acabam tentando encontrar uma forma de viver ganhando de um jeito fácil. É aquela vida fácil, trabalha pouco, ganha muito e não se fala mais nisso, tendo a ideia de que a vida se resume nessa questão. E muito mais do que isso, nós pensamos muitas vezes que o trabalho se resume numa troca por uma remuneração. Na verdade, todo trabalho, ele tem como objetivo principal um resultado, não importa qual seja. Nós vemos, por exemplo, as pessoas que se dedicam a trabalhos voluntários, muitas vezes não são valorizadas porque não ganham salário. As pessoas que vivem com suas atividades domésticas também não são valorizadas porque não possuem salário. Porque, na verdade, nós valorizamos o resultado do trabalho pelo contra-cheque, pelo orelite, pela folha de pagamento que uma pessoa recebe. São até ironizadas, esse é um grande problema que nós temos. Então, na verdade, o que nós pensamos? Qualquer atividade que seja produtiva, desde a atividade doméstica, desde a atividade no campo, desde uma atividade de estudos, desde que o estudo seja direcionado de uma forma produtiva. Porque nós temos muitas pessoas que têm o vício do estudo para acumular conhecimento sem transformar esse conhecimento numa ação produtiva. Então são aqueles estudantes profissionais. E muitos espíritos são assim. Acumulam títulos acadêmicos porque tem nível superior, porque tem pós-graduações, tem diplomas e mais diplomas pendurados na parede. A pergunta é, o que você faz com todo esse conhecimento que você tem? No mundo espiritual não são raras as vezes em que o espírito chega, mas eu passei a minha vida estudando, como é que você pode dizer que eu sou preguiçoso? Aí o espírito vai dizer, mas ninguém disse que você é preguiçoso, disse que você foi ocioso no conhecimento que você tinha, transformando aquilo em algo produtivo. Então, na verdade, nós temos que pensar que o trabalho resulta para nós numa atividade. E essa atividade é que importa para nós. Se essa atividade é remunerada através do valor monetário, é uma atividade. Se essa atividade vale como recompensa pelo bem-estar que pode ser promovido, também é outro tipo de remuneração.
Então o que vale para nós é pensarmos, eu tenho que sobreviver da melhor forma possível, tanto que a gente lembra, né, que no caso Chico Xavier, Divaldo Franco, naquela época eles foram orientados, trabalhe para você se sustentar, porque o espiritismo não é o teu ganha-pão. O espiritismo é a tua obrigação. E aí então eles trabalhavam como voluntários, se dedicando praticamente todas as horas disponíveis que eles tinham no dia a dia, e aí, junto com isso, numa segunda jornada, tinham que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. E aí o Chico, trabalhando lá, conseguiu se aposentar. O Divaldo Franco também ganha seu salário pela aposentadoria, merecidamente, porque foi recompensado pelo tempo de serviço que prestou, mas a doutrina espírita não lhes proporcionou nenhum tipo de remuneração. Tiveram que trabalhar para sobreviver. Então nós vemos assim que não vamos misturar. Você tem um trabalho para você se sustentar, ótimo. Trabalhe e ganhe. Você tem um trabalho para você se desenvolver espiritualmente pelo compromisso que você tem. Trabalhe e não reclame. Não, pelo contrário, né? Ele prolonga ainda por cima, porque o espírita, né, Mariana, ele não só trabalha aqui no mundo físico, mas quando desencarna ele continua trabalhando também. Então, na verdade, é uma atividade contínua e, se Deus nos permitir, né, contínua e eterna também. A Angelina colocou, né, tem um jardim para cuidar, tem uma administração do lar, cursos a realizar. Todo trabalho é digno, sem dúvida. Então somos nós que damos dignidade para aquilo que nós fazemos. Quando nós nos dedicamos a uma atividade e transformamos aquilo que nós absorvemos de conhecimento em alguma coisa produtiva para nós e para aqueles que estão à nossa volta, esse é o melhor tipo de trabalho. Então temos sempre que pensar nesses dois aspectos, na nossa sobrevivência aqui no mundo físico e também no nosso próprio crescimento espiritual, aproveitando a nossa capacidade para continuarmos produzindo. Se aquilo que eu faço, para mim é prazeroso, eu contribuo para a melhoria do mundo e ainda me pagam para isso, eu não tenho do que me queixar. Se eu tenho que trabalhar para sobreviver, aí eu tenho que pensar também que eu tenho que contribuir para o mundo todo. Porque esse é meu papel como espírito encarnado. Nós viemos para cá para ajudar a transformar o mundo. E essa ajuda, essa contribuição que nós damos, na verdade é a nossa autotransformação. Então o trabalho é uma lei contínua para todas as humanidades, como lembrou aqui Leon Denis. E continua. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem nele um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Não produz o desgosto da vida, mas quão digna de piedade é a situação daquele a quem as enfermidades condenam à imobilidade, à inação. E quando esse ser experimenta a grandeza, a santidade do trabalho, quando, acima do seu interesse próprio, vê o interesse geral, o bem de todos, e nisso também quer cooperar, eis então uma das mais cruéis provas que podem estar reservadas ao ser vivente. Então aqui ele fala de alguns desafios, né? Que primeiro que todas as dificuldades que nós enfrentamos, dificuldades emocionais, dificuldades psíquicas, elas são, sem dúvida nenhuma, aliviadas através do trabalho. No centro espírita, por exemplo, quando alguém se aproxima, motivado pela dor, motivado por um sofrimento de qualquer natureza que seja, cada um sabe exatamente onde lhe dói o calo, né? Então ele vai ao centro espírita buscar ajuda. A recomendação primeira é para que trabalhe-se emocionalmente, trabalhe-se espiritualmente. Conversar com alguém, participar de algum estudo, receber ali algum benefício da assistência espiritual, através do passe, através de um trabalho de orientação espiritual mais específico. Mas também vem a recomendação, você precisa começar a participar de uma atividade voluntária. Então a gente fica pensando sempre naquela ideia de que muitas vezes parece que é quase que uma obrigação. Você vai no centro espírita e todo mundo te manda trabalhar. Por que será? Que mania é essa que os espíritas têm de mandar as pessoas trabalharem para tudo?
é exatamente porque quando nós passamos por uma dificuldade, a melhor forma de nós modificarmos aquela condição, aquela situação que nós vivemos, é exatamente trabalhando a nossa autoestima. E a autoestima, ela começa a se desenvolver a partir do momento em que nós começamos a fazer parte de algo maior. O indivíduo solitário, ele sempre se apaga. Ele sempre vai se anulando cada vez mais. Porque se ele faz alguma coisa, só tem ele. E ele não percebe nada de resultado naquilo que ele faz. Então, na verdade, quando ele começa a fazer parte de um grupo, e ele começa a colaborar com um trabalho que vai além da sua capacidade pessoal, um trabalho que o eleva naquela condição, ele começa então a se sentir mais importante, se sentir mais útil. E é essa utilidade que faz a grande diferença. O indivíduo, começando a se sentir melhor consigo mesmo, já começa a lidar com suas dificuldades de uma forma muito mais objetiva. Então os espíritos também recomendam sempre trabalhar e estudar em qualquer circunstância. Se envolva com qualquer atividade, faça alguma coisa que seja útil, alguma coisa útil para você, alguma coisa útil para os outros, busque conhecimento tanto quanto você puder para manter a nossa mente ocupada. Mas muito mais do que essa ocupação, na verdade é um trabalho íntimo que nós vamos realizando nesse processo de elevação da autoestima, de se sentir produtivo, de se sentir bem instruídos. De nos sentirmos bem instruídos. A partir dali, começamos então a fazer um trabalho psíquico dentro de nós mesmos, modificando esse quadro aflitivo que nós vivemos. Então está dizendo para nós aqui que o trabalho é sempre o refúgio seguro na prova. Um verdadeiro amigo na tribulação. Então, passando por dificuldade, trabalhe sempre. Eu assisti a um filme antes de ontem, Eu Sou a Lenda, vocês devem ter assistido, né, um filme com Will Smith. E aí então ele, conversando com a personagem, né, da Alice Braga, brasileira, que é a sobrinha da Sônia Braga, né, que trabalha também nesse filme, conversando então com ela, numa passagem, ele falava sobre Bob Marley, que ele era assim, um grande fã, e falava um pouco sobre as músicas dele. E ele contava um pouco sobre a filosofia do Bob Marley, né, aquele cantor jamaicano. E ele dizia assim que a grande filosofia que ele tinha era fazer com que o mundo se transformasse, contaminando as pessoas com a música e com o amor. E aí ele contou uma história. Queria participar de um show para levar essa manifestação, e algumas pessoas que eram contrárias foram até a casa dele e deram tiros para tentar assassiná-lo. Ele foi atingido, não chegou a ir a óbito, obviamente. E aí então, 3 dias depois, ele estava indo para o show, que seria exatamente na data marcada. E ainda falaram para ele, mas você levou um tiro, você quase te mataram, e mesmo assim você vai? Ele falou assim, as pessoas más não tiram folga, então eu também não posso tirar. Então a ideia é mais ou menos essa que nós temos que pensar. Que na verdade, diante das tribulações, diante das dificuldades, o mundo continua girando. O mundo continua dependendo das ações das pessoas. A produção não se faz sozinha. Não, também por isso que eu falei para vocês, André. Quando eu vi isso, assim, depois eu vou pegar assim bem específico esse trechinho da legenda e colo para nós lá no nosso grupo, né? Porque foi bacana esse trecho. Então foram 2 coisas que eu vi importantes, né? 2 passagens de filmes, né? Desse filme e do Gladiador que eu comentei com vocês. Aquele em que o gladiador, né, pergunta, né, o general Maximus pergunta pro seu cavalariço, né, o que ele faz no dia a dia dele. Ele falou assim, na maioria das vezes eu faço o que eu devo, no restante do tempo eu faço aquilo que eu quero. Então, na verdade, a gente vê que o compromisso com a responsabilidade e o indivíduo também tirando um tempo para si próprio, mas aproveitando o tempo para produzir alguma coisa que ele deseja fazer, não aquilo que ele é obrigado a fazer. Então são 2 passagens que sempre valem a pena a gente colocar como referência para a gente pensar sempre naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. E aqui continua para nós, né, que o trabalho não produz o desgosto da vida. E ele diz assim, mas quão digna de piedade é a situação daquele a quem as enfermidades condenam à imobilidade, à inação. E quando esse ser experimenta a grandeza, a santidade do trabalho, quando acima do seu interesse próprio vem interesse geral, o bem de todos e nisso também quer cooperar, eis então uma das mais cruéis provas que podem estar reservadas ao ser vivente. Então, na verdade, nós temos aqui a referência aqui que o Landini colocou.
que quantas pessoas ficam imobilizadas numa condição de saúde e elas ficam completamente incapacitadas de produzir. Mas aí, depois de um certo tempo, elas começam a encontrar uma possibilidade, uma opção de se sentirem produtivas. E quão grande é a transformação que esse indivíduo sofre. E aí, então, aqueles que podem, devem aproveitar cada momento de suas vidas. Porque se aqueles que não podem conseguiram encontrar alívio nas suas angústias através da pequena atividade que são capazes de realizar, imaginemos nós que temos grandes capacidades e podemos trabalhar. E continua para nós aqui. Né? O Jerônimo, a mesma coisa também, né? Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador também. Tal é no espaço a situação do espírito que faltou aos seus deveres e desperdiçou a sua vida. Compreendendo muito tarde a nobreza do trabalho e a vileza da ociosidade, sofre por não poder então realizar o que sua alma concebe e deseja. Então já começa a falar sobre aquilo que projeta o espírito ocioso aqui no mundo físico. Como lembra Raul Teixeira, ele tem aquela frase que eu sempre menciono para vocês: tal vida, tal morte. Então, se o espírito vive sempre naquela malandragem, naquela esperteza, naquela ociosidade, naquela comodidade, no mundo espiritual ele vai ser o espírito malandro, acomodado, ocioso. Porque a gente lembra que uma transformação como essa não acontece de uma hora para outra. Essa transformação da mentalidade, essa transformação desse espírito ativo, desse espírito produtivo, é algo que nós vamos trabalhando dia após dia durante a nossa vivência. Então é por isso que eu comentei com vocês que nós espíritas temos esse grande benefício de termos o trabalho como algo real no nosso cotidiano. Seja dentro das atividades na seara espírita, seja fora, o que importa para nós é trabalhar. Né? E é insuportável a ideia da ociosidade. E chegando no mundo espiritual, nós já chegamos com o espírito preparado para nos engajarmos numa atividade dessa natureza. Por isso, então, mostrando que aquele espírito que não se prepara para isso, aquele espírito que se acomoda, que não tem interesse, já denota claramente a sua inferioridade espiritual, porque não tem intenção em promover o seu crescimento espiritual, tampouco o seu crescimento intelectual. Chegando no mundo espiritual, então, vai ser aquele espírito que vai trabalhar por obrigação. Vai ser o espírito que vai trabalhar por troca, e não simplesmente o espírito que trabalha por iniciativa própria. E continua. O trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros. Aprendemos a auxiliarmos-nos, a unirmos-nos. Daí à fraternidade, só há um passo. A antiguidade romana havia desonrado o trabalho, fazendo dele uma condição de escravatura. Disso resultou sua esterilidade moral, sua corrupção, suas insípidas doutrinas. Olha que passagem bacana de Leon Denis. Primeiro ele lembra que, quando os espíritos dizem para nós, mais uma vez como eu falei para vocês, vamos lá no centro espírita, buscar uma consulta espiritual, ou então nós vamos no atendimento fraterno conversar, a primeira orientação é: trabalhe. Busque na sua religião, busque uma coisa que você gosta de fazer, trabalhe numa comunidade, trabalhe numa organização não governamental, trabalhe numa instituição religiosa ou social, trabalhe sempre. E porque o indivíduo acha que o trabalho vai fazer bem para ele, porque o trabalho por si só é miraculoso. Mas o trabalho, na verdade, é quando nós olhamos um ponteiro de um relógio se movimentando, num relógio analógico, obviamente, nós temos ali aquele ponteiro se movimentando. A gente fala que interessante, ele está se movimentando. Só que por dentro do relógio nós não percebemos a quantidade de engrenagens que estão ligadas umas às outras, movidas por uma força, nesse caso uma força elétrica daquela pilha, para fazer com que todo aquele mecanismo se mobilize. Então, na verdade, quando nós começamos a fazer parte de um trabalho, nós nos tornamos também engrenagem daquela máquina. E essa engrenagem faz com que nós nos mobilizamos na nossa atividade, faz com que nós também nos mobilizemos consciencialmente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente. Então uma série de condições começam a se movimentar e nós então nos beneficiamos do resultado da nossa própria atividade. Então nós vemos que não é o trabalho que promove milagre,
É o envolvimento do indivíduo que faz com que ele se transforme intimamente. Mas nesse caso, né, como é que nós vamos explicar isso para aquele que passa por uma aflição? Só fala assim, ó, trabalha que o trabalho vai te fazer bem. E nesse trabalho então tem a produtividade, a sociabilização, a transformação psicológica, nesse caso a elevação da autoestima, a autovalorização, a produtividade, o resultado do trabalho, o reconhecimento por aquilo que é feito. Então isso é benéfico não apenas numa atividade social, numa atividade voluntária, como numa atividade de modo geral. Então nós vemos hoje que nós somos forçados, e aí quando a gente estuda sobre a escala dos mundos, nós vemos que o nosso planeta hoje ele traz esse mecanismo, né, a natureza traz esse mecanismo como algo necessário para todos nós. Nós somos obrigados a trabalhar para sobreviver. Se nós não tivéssemos essa necessidade, nós viveríamos na ociosidade. Então, nessa fase inicial da nossa evolução, nós somos impulsionados por uma necessidade maior. Trabalhe, senão você vai sofrer. Então seria, naquele caso, nós sermos constantemente estimulados, de uma forma dolorosa, a sairmos da nossa comodidade, da nossa acomodação. Ah, mas eu não queria trabalhar, eu queria ficar em casa, eu não queria, não estou interessado em fazer nada. Se você não fizer nada disso, você vai então sofrer. Só que depois de um tempo, quando a gente começa a se desenvolver num mundo como esse, começa a fazer parte dessa classe produtiva, não vou dizer classe trabalhadora, mas dessa classe produtiva, nós vamos nos transformando espiritualmente e daqui para o futuro será muito natural que nós simplesmente trabalhemos pelo prazer de trabalhar, como acontece com os espíritos evoluídos. No mundo espiritual, no mundo físico, não importa, o que importa é trabalhar. O que importa é eu preciso disso. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me encaixar em alguma coisa. Isso para mim é fundamental. A Angelina colocou, respeitamos a liberdade de cada um, mas que trabalho fazem os que entregam-se na bebida diariamente? Esse caso, a gente lembra, Angelina, que a gente fala da doença também, né? Porque no mundo físico nós temos ali uma série de caminhos, desde o caminho da produção, para aqueles que já têm condições de produzir, até o caminho daqueles que ainda estão se transformando para começar. São almas doentes. Então a gente vê que esses que se encontram nessa condição são aqueles que precisam de ajuda para sair da condição de doentes para começarem a se tornar produtivos. No caso da criminalidade é a mesma coisa. E aqueles que são os marginais são também espíritos doentes. São aqueles espíritos que precisam passar por uma transformação moral para começarem a se sentirem valorizados e a partir daí começarem também a trabalhar. Então a gente vê assim que o trabalho como uma filosofia de vida, que é exatamente aquilo que todos nós devemos ter, o trabalho como filosofia de vida, para nós é algo que nós vamos incorporando depois de um certo tempo. Porque a tendência natural para todos nós é vivermos o oba-oba da vida. É viver relaxado, sem preocupação, tendo sempre ali a conta corrente recheada, a geladeira cheia, o nosso patrimônio bem atualizado. E nós vemos isso no mundo hoje. O perigo que a fortuna promove para muitas pessoas. A partir do momento em que ela começa a ter os recursos para poder sobreviver aqui no mundo físico, ela deixa de se tornar um indivíduo produtivo. Ele torna-se um indivíduo escravo do prazer que ele mesmo criou como necessidade pessoal. Né? Pois é, aqueles que são menos doentes são aqueles que são capazes de trabalhar. Tanto que a gente vê assim que nós temos ali a chamada terapia ocupacional, que acontece, né, nos hospitais, com esses profissionais que tanto ajudam, né, que quem já precisou de uma TO sabe qual é a importância que eles têm, né? Eu já tive necessidade de trabalhar com terapia ocupacional e só Deus sabe o valor que eu dou para esses profissionais. Então, nós estamos naquela condição de um doente num hospital e de repente você tem aquele profissional que trabalha com você aparentemente para poder ocupar um pouco do seu tempo, para poder ocupar um pouco do seu dia, da sua cabeça, e mal sabemos a transformação íntima que nós estamos sofrendo naquele momento. De nos sentirmos produtivos, de elevar a nossa autoestima, consequentemente faz com que o nosso sistema imunológico se transforme também e nos coloque numa condição de mais fortalecimento.
E nós não imaginamos, então, o que o trabalho é capaz de fazer por todos nós. Então, aqueles que não conseguem fazer, não o fazem porque ainda têm as suas limitações. E são limitações difíceis. Porque a gente vê, né? Não, porque o fulano é vagabundo, porque o fulano é ladrão, porque o outro é doente, porque o outro é viciado. São espíritos doentes. E não existe trabalho mais difícil do que resgatar esses espíritos dessa condição em que eles se encontraram. Porque nós sabemos que nenhum espírito nasce dessa forma. Ele vai se transformando com essas quedas que ele vai sofrendo. Então nós não sabemos quais foram os caminhos que ele percorreu para chegar naquela condição. Mas nós já podemos imaginar quais são os caminhos possíveis que vão fazer com que ele saia de lá. E para isso, há a necessidade do trabalho. Vamos em frente aqui, senão a gente não acaba esse texto hoje. O texto é tão interessante, né? Tanta coisa para a gente falar que com um único parágrafo aqui é capaz da gente falar o estudo inteiro. Mas vamos lá. A época atual tem uma concepção da vida muito diferente. Quando o Leon Denis fala da época atual, ele fala do final do século XIX, mas ela é bem atual também para o início do século XXI. A época atual tem uma concepção da vida muito diferente. Encontra-se já na satisfação do trabalho fecundo e regenerador. Então nós já temos aqui, né, que o indivíduo que trabalha já começa a ver o resultado do seu trabalho pela recompensa. Diferente, por exemplo, do que acontecia no passado, na época da escravidão, na época da subjugação dos povos. O indivíduo tinha que trabalhar para sustentar o outro. E o resultado do trabalho não era revertido para ele próprio. Era o resultado de um trabalho que os outros se beneficiavam, como a gente viu, como eu falei para vocês agora, na escravidão. O escravo trabalhava das 24 horas, ele trabalhava 18 horas sob pressão e sob agressão, em uma condição extremamente hostil. E tudo que ele produzia não era revertido para ele, era revertido para alguém que se beneficiava do seu próprio trabalho. Com o fim da escravidão, nós temos ainda, claro, nas nossas sociedades, ainda situações que estão muito desequilibradas, mas esses desequilíbrios, felizmente, já nos chocam, já nos provocam indignação. No passado era algo oficial, era algo natural. Então hoje nós temos que a escravidão é algo que não é aceitável, a luta das classes trabalhistas para encontrar uma dignidade para o trabalho que estão realizando. Então nós vemos essa transformação social do nosso mundo desde aquela época, do final do século XIX para cá, na verdade, lá no final do século XVIII, lá com a grande Revolução Industrial. Depois nós tivemos no século XIX a formação dos primeiros sindicatos. Depois nós tivemos no século XX uma série de lutas trabalhistas que os indivíduos tentavam buscar como direitos trabalhistas, como participação de lucros, como salário digno, condições dignas e tudo mais. Então é disso que Leon Denis fala. Que o nosso mundo hoje, que é a nossa época, encontra-se já satisfação no trabalho fecundo e regenerador. A filosofia dos espíritos reforça ainda mais essa concepção, indicando-nos a lei do trabalho o germe de todos os progressos, de todos os aperfeiçoamentos, mostrando-nos que a ação dessa lei estende-se à universalidade dos seres e dos mundos. Então vemos que isso é um pensamento geral. Não importa onde esteja. Nos mundos inferiores, o indivíduo trabalha por necessidade e por obrigação. Nos mundos mais elevados, o indivíduo trabalha pela consciência da necessidade de trabalhar, da necessidade de produzir. E continua. Eis porque estávamos autorizados a dizer: despertai, ó vós todos que deixais dormitar as vossas faculdades e as vossas forças latentes. Levantai-vos e mãos à obra. Trabalhai, fecundai a terra, fazei ecoar nas oficinas o ruído cadenciado dos martelos e os silvos do vapor. Agitai-vos na colmeia imensa. Vossa tarefa é grande e santa. Vosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda a parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade.
Aqui, quando falando moral, me lembrei dessa passagem anterior que Leon Denis comentou, na época dos romanos. Naquela época em que Roma vivia a imoralidade, a ociosidade, a falta do valor da vida, exatamente porque a classe dominante não trabalhava, não produzia. Consequentemente, ela não se sensibilizava com as necessidades do outro, não percebia a importância do sacrifício pessoal, portanto, vivia apenas das satisfações. A mesma coisa aconteceu com as sociedades escravagistas, que também entraram em colapso exatamente por causa dessa condição, de não se envolverem com essas responsabilidades e, consequentemente, com esses valores que eram necessários para que eles se tornassem indivíduos melhores. E aí então nós vimos, né? Roma, que era chamada a grande prostituta na época, Leon Denis mesmo fala sobre isso numa das suas citações. E por que isso tudo? Porque era simplesmente um mundo em que a vulgaridade, a banalidade, a falta de consciência dos indivíduos não se desenvolvia exatamente porque não tinham estímulo para se desenvolverem. E foi a partir da queda daquele império que começaram então a cada um cuidar de suas vidas, sofrerem todas as vicissitudes e começaram a se transformar naquilo que nós temos hoje na humanidade. E continua para nós aqui agora a segunda parte. A primeira condição para se conservar a alma livre, a inteligência sã, a razão lúcida, é a de ser sóbrio e casto. Os excessos de alimentação perturbam-nos o organismo e as faculdades. A embriaguez faz-nos perder toda a dignidade e toda a moderação. O seu uso contínuo produz uma série de moléstias, de enfermidades que acarretam uma velhice miserável. Aqui, hoje de manhã mesmo, né, vendo aqui uma reportagem que passou na televisão, falava sobre o estresse nas grandes cidades como São Paulo. E uma pesquisa mostrou que nós, paulistanos, estamos cariocas também e mineiros também, estão mais sujeitos, né, os sujeitos a problemas cardíacos, exatamente pelo ritmo de vida que possuem. O estresse, a correria, a falta de disciplina, a falta de exercícios, a alimentação equivocada e coisa e tal, né? Aí, numa das entrevistas que fizeram aqui com um habitante local aqui de São Paulo, da capital, tinha 81 anos e era maratonista. 81 anos. E aí, então, acabaram entrevistando, né? Porque era um senhorzinho já magrinho e tal, né, mas com uma postura, com um caminhar muito firme. E aí viram nele um certo vigor e foram entrevistar e perguntou assim para ele, né, de onde vem essa saúde toda que o senhor tem? Ele falou assim, da juventude que eu tive. Não bebia, não fumava, e aí então chegou nessa idade do jeito que ele estava. E aqui mostra exatamente aquilo que Leon Denis coloca, que a forma como nós vivemos na juventude, nos preservando, fazendo com que o nosso organismo seja um organismo saudável, isso vai repercutir no futuro. Mostrando que muitas vezes essa velhice miserável que foi colocada aqui por Leon Denis, com moléstias, com enfermidades e tudo mais, é exatamente resultado do tipo de vida que nós levamos. E naturalmente nessa entrevista também, entrevistou uma moça que passava que era fumante. E aí perguntou para ela, mas como é que é a sua vida de saúde? Ah, só tem um cigarro que me atrapalha, mas eu estou trabalhando já para poder me libertar dele. E isso com um cigarro na mão. E a gente fica imaginando, daqui a alguns 5, 10, 20 anos, como é que vai ser a condição dessa pessoa? Qual será a condição de trabalho que ela vai ter se ela tem o corpo dela, que é a sua máquina, completamente desgastada, destruída pelos hábitos nocivos que teve durante a juventude? Diz aqui para nós, dar ao corpo o que lhe é necessário, a fim de torná-lo servidor útil e não tirano, tal é a regra do homem criterioso. Reduzir a soma das necessidades materiais, comprimir os sentidos, domar os apetites vis, é libertar-se do jugo das forças inferiores, é preparar a emancipação do espírito. Ter poucas necessidades é também uma das formas da riqueza. Mariana colocou, né, o hoje é o resultado do ontem e o que haverá amanhã. É uma matemática precisa, né? A sobriedade
e a continência caminham juntas. Os prazeres da carne enfraquecem-nos, enervam-nos, desviam-nos da sabedoria. A volúpia é como um abismo onde o homem vê sossobrar todas as suas qualidades morais. Longe de nos satisfazer, atiça os nossos desejos. Desde que a deixamos penetrar em nosso seio, ela invade-nos, absorve-nos e, como uma vaga, atinge tudo quanto há de bom e generoso em nós. Modesta visitante ao princípio, acaba por dominar-nos, por se apossar de nós completamente. Aqui, inevitavelmente, a gente vai para aquele capítulo do livro O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, que Leon Denis chama A Carne é Fraca. Esse é o título do capítulo. E essa ideia da carne é fraca é porque a gente atribui as fraquezas da carne, do corpo, às necessidades que nós temos hoje, os hábitos que nós temos hoje. Então é o hábito do trabalho, é o hábito do exercício, é o hábito da alimentação, saudável ou não, é o hábito do uso de substâncias, é o hábito das viciações. Então a gente atribui ao nosso corpo físico. Só que, na verdade, compreendendo isso através dos nossos estudos, nós observamos que, na verdade, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Exatamente porque o espírito, que se torna escravo desses hábitos, que são satisfeitos, ainda que parcialmente, pelo corpo físico, porque quando não os são satisfeitos plenamente, eles acabam escravizando o espírito, tendo necessidade de fazer alguma coisa para suprir aquilo que ele precisa. Então ele começa a ficar mais irritado, começa a ficar mais tenso, pode adoecer por aquilo que ele tem, por aquilo que ele vive. Começa então a ter complicações na sua saúde orgânica, na sua saúde psicológica, na sua saúde social, que significa dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. O indivíduo que é escravo de suas necessidades é um indivíduo que não tem tranquilidade. Consequentemente, ele vai procurar todos os meios possíveis, dentro dos seus valores e suas limitações, para satisfazer aquilo que ele precisa, mesmo que isso traga prejuízo para as pessoas que estão próximas. Então, por isso que nós vemos, como foi colocado para nós, aquele indivíduo, aquele espírito que tem ali modéstia nas suas necessidades, todos nós temos, mas nós nos concentramos naquilo que nós realmente precisamos. E tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que pode ser descartado, será descartado. E isso promove essa liberdade espiritual. E continua. Evitai os prazeres corruptores, em que a juventude se estiola, em que a vida se desseca e altera. Encontrei em momento oportuno uma companheira, encontrai nesse caso, em momento oportuno uma companheira e sede-lhe fiel. Constituir uma família. Aqui no caso ele está falando dessa parte da juventude, sobre os prazeres da juventude com relação aos envolvimentos afetivos que são fugazes, as sensações da sexualidade e tudo mais. Então muitas vezes o indivíduo vive dia após dia desfrutando desses prazeres. E aqui a recomendação é: encontre um caminho para você. Aqui ele coloca, encontre oportuno uma companheira e seja-lhe fiel. Aqui é uma recomendação para os homens na época, mas hoje nós temos: encontre alguém que você possa concentrar o seu afeto, concentrar a sua atenção para os relacionamentos, para fugir dessa ociosidade também afetiva, que faz com que, na verdade, ele não apenas se machuque emocionalmente, como machuque também as pessoas, gerando comprometimento que não precisava. E continua. O amor da esposa, a afeição dos filhos, a sã atmosfera do lar, são preservativos soberanos contra as paixões. No seio dessas criaturas que nos são caras, e veem em nós o seu principal arrimo, o sentimento de nossas responsabilidades se engrandece, nossa dignidade, nossa circunspecção acentua-se. Compreendemos melhor os nossos deveres e, nas alegrias que essa vida concede-nos, colhemos as forças que nos tornam suave o seu cumprimento. Como ousar cometer atos que fariam envergonhar-nos sobre o olhar da esposa e dos filhos? Aprender a dirigir os outros é aprender a dirigir a si próprio.
a tornar-se prudente e criterioso, a afastar tudo que pode manchar-nos a existência. É condenável o viver insulado, ou seja, viver isolado. Dar, porém, nossa vida aos outros, sentirmos-nos reviver em criaturas de que soubemos fazer pessoas úteis, servidores zelosos para a causa do bem e da vontade, morrermos depois de deixar cimentado um sentimento profundo do dever, um conhecimento amplo dos destinos, é uma nobre tarefa. Se há uma exceção a essa regra, esta está em favor daqueles que, acima da família, colocam a humanidade e que, para melhor servi-la, para executá-la em seu proveito, alguma missão maior ainda, quiseram afrontar vizinhos e perigos da vida, galgar solitários a vereda árdua, consagrar todos os seus instantes, todas as suas faculdades, toda a sua alma a uma causa que muitos ignoram, mas que eles jamais perderam de vista. Aqui ele faz referência, porque como ele comentou, que a melhor forma que o indivíduo tem de manter o equilíbrio, ele falava isso naquela época, e nós poderíamos até falar isso nessa época atual, embora hoje as relações estejam baseadas, né, num ritmo de vida bastante prejudicial. Tanto que nós temos na doutrina hoje muitos encontros, muitos trabalhos, muitas palestras que falam sobre uma reorganização da família para fugir um pouco daquilo que nós assumimos como uma condição natural. Então nós temos hoje filhos que não conversam com seus pais, casais que mal se encontram e quando se encontram é para resolver problemas, famílias que não têm muitas perspectivas, que já não tem mais aquela união. Aliás, domingo agora, falando sobre isso, nós teremos a mini jornada da família, que vai ser lá na Sala Espiritismo Net Brasil, a partir das 2h30. E todas as mini jornadas que nós trabalhamos, nós do Espiritismo.net, o trabalho é sempre voltado para aspectos da família. Desde a gravidez, drogas, esse vai ser sobre consumo. Falar sobre o consumismo dentro da família, que esses são os valores que nós temos hoje. Então é muito interessante, como nós vemos hoje nos valores do dia a dia, que nós vemos uma propaganda na televisão para vender um produto, utilizando a família como referência. Mostra aquele televisor maravilhoso e toda a família em volta. Aquele carro novo e toda a família junto. Vai ao supermercado, toda a família junto. Então, na verdade, a família está sendo constantemente bombardeada para essa conduta consumista. Ainda tem até cachorrinho agora, vocês perceberam? Como até animal de estimação também faz parte de propaganda agora. Isso porque hoje nós temos uma relação das famílias com os animais de estimação muito mais intensa, muito mais profunda do que antigamente. Então até os animais viraram agora alvos da publicidade. Tinha lá o seguro de vida com o cachorrinho pulando na perna do dono. Qual o sentido disso tudo? Dar aquele ar da família, da necessidade, do consumo. Então, nesse caso, isso é da atualidade. Então, para quem quiser participar, já deixando o convite, domingo agora, das 2h30 até as 6 horas, são 3 horas e meia de trabalho, falando sobre várias palestras, vários tipos de comentários, vários pontos de vista a respeito dessa questão do consumo na família. Então, esse é um trabalho que hoje tem que ser feito para modificar o tipo de vida, o estilo de vida que nós adotamos. Mas, de qualquer forma, Leon Denis coloca que a família, a constituição da família é sempre uma forma do indivíduo manter o equilíbrio. Aqui ele fala do homem, da esposa, dos filhos, pela visão que se tinha na época naturalmente. Já que o homem naquela época era ali o mantenedor da família, era o chefe da família. Na atualidade nós temos ali homens e mulheres dividindo esse mesmo espaço, trabalhando de uma forma equilibrada na condução da família, embora nós tenhamos ali algumas desigualdades, alguns sacrifícios e tudo mais, que também são consequências da atualidade, mas quando ele falava da família naquela época, ele via o homem como mantenedor, mas nós vemos homens também hoje, ou na atualidade hoje também. Nós vemos hoje homens, mulheres, que devem trabalhar para se transformarem moralmente, iniciando nessa questão de relacionamentos saudáveis, de um planejamento de uma vida futura. Mas aqui ele coloca também que há exceção para aqueles que não querem constituir família, que são aqueles que querem se dedicar exclusivamente a trabalhos maiores do que a própria família. E aí então eles se devotam àquela causa individualmente. Não a vida contemplativa, como nós já lemos lá na Lei do Trabalho,
em que, na lei de adoração, se não me engano, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou sobre a lei da adoração, sobre a vida contemplativa, que eram aqueles religiosos que se colocavam numa condição de passar o tempo todo rezando, rezando, rezando. Né? Nesse caso, a clausura é uma opção religiosa, Mariana, que exatamente nessa lei de adoração, que eu comentei com vocês agora, Kardec aborda sobre isso. Pergunta para os espíritos assim, a vida contemplativa ela é válida? E os espíritos respondem que vale muito mais o trabalho. O trabalho faz o mundo transformar, não a contemplação, porque a contemplação é um estado pessoal do indivíduo. E nessa contemplação ele se torna improdutivo. Então ele questionou exatamente essa postura que nós temos hoje da vida religiosa dentro de algumas religiões, em que o indivíduo se afasta da sociedade, se afasta do mundo produtivo, somente para poder viver a sua fé, viver a sua crença. Que na atualidade, falando que se o trabalho é uma lei universal de todas as sociedades, como o Leon Denis colocou no início, nós vemos que essa clausura, essa contemplação quebra exatamente essa lei que o indivíduo deve seguir para a sua própria transformação. Mas felizmente nós temos muitos daqueles que viveram a religiosidade aqui no mundo físico nessa condição, no mundo espiritual se tornaram espíritos altamente produtivos pelo trabalho que faziam. Então cada um tem o seu tempo. Quanto mais rápido nós nos conscientizarmos, mais rápido será também o nosso crescimento. A Janine colocou, tem um seminário na cidade com Richard Simonetti, vai ter das 9 às 18 horas. Sinto não assistir, né? Olha, Angelina, eu acho que o pessoal vai gravar essas palestras todas. Eu vou me informar, depois eu passo para vocês. Porque como eu trabalho nos bastidores, eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento, né? Então, né, temos aqui a Cindizinha que vai trabalhar, a Miriam que vai trabalhar também lá e tudo mais. Então, vou ver direitinho. Se for gravado, eu passo para vocês depois aí o link lá para vocês assistirem, e aí vocês pegam, tá? Então eu não sei ainda como é que vai ser, mas eu vou me informar, pode deixar. E continuando para nós aqui. Não, eu passo para vocês, pode deixar. Eu informo direitinho. A sobriedade, nesse caso a sobriedade, ele fala exatamente da fuga dos vícios do álcool, né? A continência, que significa exatamente o indivíduo se conter nas suas tendências. A luta contra as seduções dos sentidos não são, como pretendem os mundanos, uma infração às leis morais, um amesquinhamento da vida. Ao contrário, elas despertam em quem as observa e executa uma percepção profunda das leis superiores, uma intuição precisa do futuro. O voluptuoso, separado pela morte de tudo que amava, consome-se em vãos desejos, frequenta as casas de deboche, busca os lugares que lhe recordam o modo de vida na terra, e assim prende-se cada vez mais às cadeias materiais, afasta-se da fonte dos puros gozos e volta-se à bestialidade, às trevas. Aqui ele fala sobre, nesse caso, a sobriedade, a continência e a luta contra as seduções. Na verdade, muita gente vai dizer assim, mas você deve até se lembrar daquela historinha que diz assim, né? Se o céu é o paraíso e eu vou ficar lá ouvindo os anjos tocando harpa, então eu vou para o inferno, que é onde tem baladas, né? O pessoal desenha assim, né? No inferno, fazendo aquelas festinhas, aquela coisa toda, e falam isso com uma visão completamente diferente dessa realidade, que mostra exatamente isso, que prefere-se então os prazeres da vida, dessa vida ativa, dessa vida cheia de agitações e tudo mais, do que essas limitações que o próprio indivíduo se impõe. Poxa, mas você não bebe nada, você não vai para a festa, você não quer participar lá da balada com o pessoal, vai estar cheio de gente legal lá para a gente dançar, para a gente ficar azarando, aquela coisa toda. Daí você fala, não estou afim não. Cara, você está perdendo a vida está passando e você não está fazendo nada. Porque na verdade a vida dessas pessoas se resume nos prazeres que ela pode acumular, não no trabalho que ela pode realizar. E continua para nós aqui. E quando desencarna, Leon Denis lembrou aqui, né, o voluptuoso, separado pela morte de tudo que amava, consome-se em vãos desejos, ou seja, aquele espírito que quer realizar tudo aquilo que gostava e não pode mais, porque ele não tem mais o corpo físico, que é o veículo dos prazeres e das sensações. E aqui está aqui, frequenta as casas de deboche,
nome interessante, né, para o século XIX, busca os lugares que lhes recordam o modo de vida na Terra, e assim prende-se cada vez mais às cadeias materiais e afasta-se das fontes dos puros gozos e vota-se à bestialidade, às trevas. Então a gente vê exatamente a condição de um espírito inferior, de um espírito que muitas vezes se torna um obsessor nessa condição das viciações aqui do mundo físico. Atirar-se às volúpias carnais é privar-se por muito tempo da paz que usufruem os espíritos elevados. Essa paz somente pode ser adquirida pela pureza. Não se observa isso desde a vida presente? As nossas paixões e os nossos desejos produzem imagens, fantasmas que nos perseguem até no sono e perturbam nossas reflexões. Mas longe dos prazeres enganosos, o espírito bom concentra-se, retempera-se e abre-se às sensações delicadas. Os seus pensamentos elevam-se ao infinito. Desligado com antecedência das concupiscências íntimas ou ínfimas, abandona sem pesar o seu corpo exausto. Meditemos muitas vezes e ponhamos em prática o provérbio oriental: "Sê puro para seres feliz e para seres fortes." Para seres forte. Então, aqui para nós é o resumo, né? Porque a gente lembra que o espírito que tem medo de voltar para o mundo espiritual é aquele que não apenas tem desconhecimento daquilo que vai enfrentar, mas é principalmente aquele que vai largar tudo que para ele é prazeroso, que para ele é importante aqui no mundo físico. Para nós que trabalhamos esse processo de desprendimento, tirando as nossas preocupações com entes queridos que ficaram, com necessidades que vão provavelmente sofrer em virtude da nossa ausência, tirando isso, não existe mais nada que nos prenda aqui. O trabalho que eu faço no centro espírita eu faço lá fora. O trabalho comercial que eu precisava fazer, já não precisarei mais, porque o dinheiro para mim já não é mais necessário. As festas que antes eu participava já não são mais interessantes, mas eu posso então desfrutar de outras formas de prazeres mais delicados no mundo espiritual. Então é essa transformação que nós devemos buscar. Começar a analisar nossa vida, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida para chegar no mundo espiritual e colher exatamente aquilo que nós precisamos. Então, essa é a mensagem de Leon Denis para nós, que é o texto chamado Trabalho, Sobriedade e Continência. O trabalho produtivo, a sobriedade, que é a saúde mental e física do indivíduo diante dos abusos, principalmente do álcool e das drogas, e a continência, conter os nossos impulsos de prazeres inferiores, de prazeres mundanos, como lembrou de Leon Denis aqui, né, para nos valorizarmos muito mais as atividades que nos elevem espiritualmente. Falar isso no mundo que a gente vive hoje é algo completamente descabido. As pessoas falam: mas que papo careta esse seu, hein? Você acha que eu vou deixar de tomar minha cerveja, de ficar curtindo as minhas baladas, para ficar pensando no futuro? Eu nem sei se o futuro existe. Nós sabemos que ele existe. Então nós estamos construindo agora exatamente o caminho que vai nos levar a esse futuro. Sejamos então muito previdentes e cuidadosos com as escolhas que nós fazemos. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema, deixa eu pegar aqui, será sobre o estudo. Olha que beleza, vamos estudar. Vai falar sobre a importância, né, que nós temos para agora desenvolvermos o nosso intelecto. Qual é a melhor forma para se fazer isso? Qual é o objetivo dos nossos estudos? Quais são os objetos dos nossos estudos também? Não, vai ser na semana que vem, desculpe, o nosso próximo estudo, na próxima segunda-feira. Tá, então fechando por aqui o nosso trabalho. Mais uma vez eu deixo o convite para vocês para domingo. Magali, a gente deixa lá no nosso grupo no Facebook. Você está lá com a gente, não? Acho que está, né? Lá no grupo do JDE? Tá? Mas você está também acompanhando as nossas postagens lá? Se tiver, o Dudu depois posta para você lá. Tá? Posta para vocês e vocês podem ouvir por lá. Tá? Então, fechando por aqui esse nosso tema de hoje, né? Aqui é muito, muito legal a gente falar sobre essa realidade, a gente analisar sob outra perspectiva esse nosso cotidiano que nós vivemos hoje.
E aí então, a partir desse entendimento, a gente começa de fato a moldar a nossa vida. Se eu posso trabalhar